Olá a todos. Vamos dar um início ao estudo de hoje para continuarmos a aprender sobre a visão espiritual sobre os olhos, abrindo com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo dia, pela vida, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu até aqui. Perdão pelos pecados, as faltas que cometemos contra ti, contra a tua lei. Enche-nos do teu espírito, faz-nos ver com os teus olhos, a enxergar e a fazer a tua vontade. Entra no nosso coração, fica conosco, por favor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Estudo de hoje, vamos continuar em Deuteronômio, agora capítulo 15, verso 9. Para minha amada ler verso 9. Guarda-te que não haja palavras perversas no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Veja só. O verso 9 está dizendo assim, não, no caso, o teu olho seja, e que o teu olho seja maligno. Né? Então, assim, ele está dizendo que não haja palavra perversa onde no teu coração e o teu olho seja maligno. E olha só, o verso 10. Leio ali agora o verso 10 e a comparação que é feita. Livremente lhe darás o que o teu coração não seja maligno. Quando lhe deres, pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Amém. Veja só que interessante. Deus está dizendo que quando, no contexto aqui, até no verso 8, verso 7 e 8, está dizendo que quando algum dos irmãos empobrecer, deveria o quê? Abrir as portas da casa, abençoar ele, né, ajudar ele, né, abrirás de todo, né, sua mão, vai dar e emprestar o que lhe falta, livremente lhe emprestarás, né? E quanto baste para a sua necessidade. E aí, quando chegar, a questão é que a cada 7 anos tinha o ano do perdão, o ano da remissão. Então, todas as dívidas eram perdoadas ao 7º ano. E aí, ele diz para não ser maligno os olhos da seguinte forma. Deus está aconselhando, né? O 7º ano está chegando. Se eu emprestar dinheiro para ele e aí chega esse ano, ele vai ser perdoado, então não vou emprestar. Porque eu vou emprestar só um pouquinho, não muito, porque não é para ser isso, essa malignidade, é pensar só no dinheiro e não, se eu emprestei, eu tenho que receber de volta, não posso perdoar esse dinheiro, não posso perdoar essa dívida, sabe? Não, isso é inconcebível. Esse apego ao dinheiro é chamado por Deus, né, de malignidade, vem de Satanás esse amor ao dinheiro. É para ajudar, não interessa se é no início lá, no primeiro ano, e vai ter ainda 6 anos para frente para ele pagar, ou se é ali o 6º ano, e aí no 7º vai ser perdoado. Não interessa. Deus disse, é para ajudar. Está precisando de ajuda de todo o coração, livremente. E aí o outro diz aqui, no verso 10 aí, livremente lhe darás. Então, num ele diz empresta e no outro ele diz dar. Então, tem coisas, tem situações que algumas você vai emprestar. Às vezes a pessoa ali não está precisando da aula. E às vezes está com um aperto um pouco, ele tem o necessário, tem o suficiente, mas ele precisa de uma ajuda para conseguir se reerguer e tal. Então eles muitas vezes, você empresta esse dinheiro, beleza, a pessoa se reergue, depois ela te paga e sem juros. Deus diz assim, do povo era sem juros. Mas no caso ali de alguém que talvez tivesse uma necessidade maior e tal, a pessoa pode dar. E depende de cada situação. Se às vezes o outro ele tem uma reserva ali um pouco maior, mas não está tão bem, com tanta abundância, ele diz, olha, esse dinheiro vai ser importante para mim, mas eu vou abrir mão, eu vou te emprestar. Mas mesmo que ele acabe perdendo esse dinheiro,
ele, o que é interessante, Deus abençoaria. A bênção de Deus é muito maior do que o que ele talvez consiga ganhar nessa situação. Então, o que Deus está nos ensinando aqui é nós termos o amor ao próximo e desapego às posses. Deus é que é dono de tudo. E ele não é apegado às posses dele. Senão ele não nos daria nada. Porque é meu, é meu, é meu. Deus não é egoísta, Satanás é egoísta. Então quando a gente vê aqui, e aí a comparação, o olho maligno. Então, veja só, mas o olho maligno, aí a gente já está vendo no estudo que o olho envolve a questão do julgamento, do discernimento, a maneira como eu interpreto as coisas, o que eu tenho na minha mente. Eu tenho a lei de Deus e eu vejo as coisas pelas lentes da lei de Deus, ou se eu vejo as coisas pelas lentes do egoísmo. A lei de Deus é o amor. Se eu vejo as coisas de uma forma como Deus quer que eu veja, com amor, com misericórdia, ou se eu vejo de uma maneira egoísta, só pensando em mim. E aí tem alguns graus, assim, né, no meio do caminho, e se a presença do egoísmo tá, mas a gente tem a presença do amor de Deus, que Deus tem colocando em nós, então é uma batalha. Cada dia a gente tem que deixar de lado o egoísmo, pedir que Deus nos limpe, nos purifique. Aí, cada vez mais o ouro vai brilhando, a impureza vai sendo retirada. Porque não tem como servir a dois senhores. E por enquanto a gente ainda está nessa... Mas aí a gente tem que ir deixando de lado o amor ao dinheiro. A gente não pode servir a Deus totalmente e ao dinheiro, o amor ao dinheiro nessa riqueza. E aí o verso 10, qual a comparação? Ele deixa mais nítido ainda. Livremente darás, e que o teu coração não seja maligno. Quando ele diz, ou seja, antes ele diz o olho maligno e aqui o coração. Então, tanto o olho como o coração, eles estão conectados, porque o que eu tenho no coração vai influenciar a maneira como eu olho. A maneira como eu olho vai influenciar o que eu vou fazer. E como eu vejo, aquilo vai para a mente, gera uma interpretação e vai resultar numa ação, numa palavra, numa obra. Então, os olhos estão conectados muito nisso. E, digamos que alguém seja cego, tem os ouvidos, então que seus ouvidos não sejam malignos, né? Então, qualquer via de acesso à nossa mente. E aí, então, qualquer forma que nós temos de nos comunicar, de receber informação, processar ela, e o que deve estar no nosso coração, na nossa mente, que seria esse filtro, com que lentes eu vejo as coisas que acontecem, deve ser as lentes da lei de Deus. Que nos levam a nos levam a nos colocar no lugar do outro. E pensar o que eu gostaria que ele fizesse se eu estivesse na mesma circunstância, no mesmo lugar. E agir por amor e não por egoísmo. Então esse é um princípio muito interessante colocado aqui. E aí Deus vai... Então quando a gente livremente der, veja só que interessante. Deus primeiro fala lá, livremente lhe emprestarás. Bom, emprestou, vai receber de volta. Tem judeus, considera isso é algo bom. Mas no outro, ele está dizendo, olha, livremente lhe darás. E aí, quando ele fala em dar, que teu olho não seja maligno, ele logo em seguida fala, por esta causa te abençoará o Senhor. A bênção de Deus, quando a gente dá, é muito maior do que quando a gente empresta. Se é claro, a gente tem conhecimento. Às vezes está fazendo falta, a gente empresta, porque, olha, mas mesmo assim, só lá não conseguiu devolver e tal, dê aquele dinheiro. Deus abençoa muito mais. E a questão muito interessante é que se a outra pessoa reconhecer essa gratidão, nossa, ele me ajudou e ele me perdoou aquela dívida, e aí depois ela conseguir se reerguer, e ela sentir, não, agora eu quero, né? Aí, não precisa, já perdoei, mas não, agora eu quero. E a pessoa vai retribuir aquilo de amor. Então, muitas vezes aquele dinheiro volta, às vezes a pessoa não quer o dinheiro e tal, por um serviço negado, sabe? A pessoa, quando precisar de alguma coisa, às vezes é aquele que foi ajudado, ele vai fazer para o outro sem cobrar nada e tal, por amor, por reconhecimento pelo que ele fez. Então, sabe, volta num serviço abnegado de amor. Muito melhor do que se eu que tivesse tentado. E aí, então, por isso o amor gera amor. E mesmo que a pessoa, sabe, se feche, pega aquilo e tal, se a pessoa agir de forma egoísta, aí ela não vai ter a bênção de Deus. Ela pegou aquele dinheiro, só quis se aproveitar e tal. A Bíblia mesmo diz, não é pra gente ficar ajudando e reajudando e dando dinheiro para pessoas assim, não. Tá precisando de algo sim e tal, mas aí os outros, bom, analisar cada caso. Se a pessoa continuar mostrando cada vez um espírito de egoísmo ou que não quer trabalhar, a Bíblia diz não ajudar aqueles que não querem trabalhar. Diferente de alguém está passando uma dificuldade, deu imprevistos, acidentes e coisas, um infortúnio, e acontece. Mas é diferente de tu, não quero trabalhar.
Às vezes falta discernimento de como usar o dinheiro, falta sabedoria, falta empenho, tanto de outras pessoas, às vezes trabalham, mas não trabalham bem, não trabalham o suficiente. Então, há um processo de educação, ensinar a pessoa como trabalhar, como fazer. E isso tudo demanda tempo, demanda um amor, um esforço em ajudar a pessoa muito mais que, ó, tá aqui. Ah, não, eu vou te ensinar como lidar com o dinheiro, vou te ensinar como trabalhar, vou te ensinar. Isso é o que Deus valoriza e abençoa. Né? Agora, Deuteronômio 16, 19. Vou ler aqui. 16, 19. Não torcerá o juízo. Não fará acepção de pessoas, nem receberá peitas. Feitas. Né? Seriam de aceitar um dinheiro, tipo alguém me fugiu a palavra, mas é quando você não é usura, você paga um suborno, isso aí, não aceitar peitos, não aceitar suborno, um dinheiro para fazer algo errado, tipo, recebe o dinheiro, daí faz uma injustiça assim só para beneficiar um lado. Porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Muito obrigado. A gente vai analisar isso em um outro momento, mais a fundo, mas nós vamos mais para frente nos próximos estudos, alguns estudos para frente. Mas, em resumo, o que a peita ou o suborno faz? Ele cega os olhos dos sábios. Então, se alguém é sábio, mas aceita um suborno e tal, isso vai fazer com que os seus olhos sejam cegados, o seu discernimento, você não vai mais enxergar as coisas como deveria, não vai enxergar as coisas da maneira certa. Não cega literalmente, a pessoa não enxergou nada, mas cega espiritualmente por causa de uma injustiça. Perverte as palavras dos justos. Então, é terrível isso. Não torcer o juízo, ou seja, não fazer acepção de pessoa, aquela pessoa vai me dar dinheiro, então eu vou favorecer ela e o outro. Não, é a justiça. O que é verdade, o que é correto, vamos fazer a justiça. Não interessa se eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso, o amor ao dinheiro que está na raiz disso. Eu vou ganhar alguma coisa por cima. Deus está dizendo, condenando essa prática, né? Que infelizmente é muito comum, até mesmo hoje. Deuteronômio 19 agora, verso 21. 9, 21, Deuteronômio. Pode ler aí. O teu olho não perdoarás, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui Deus está dizendo, quando alguém fizer uma maldade, um pecado, assim, uma coisa digna de morte, e aí os juízes, no caso que forem julgar isso, eles devem agir com justiça. Não devem pensar, não, olha, ele fez, eu vou perdoar aqui, vou. Não. Para que a situação sirva de lição, para que outros não cometam o mesmo erro, olha, ele fez isso errado, essa é a punição. Então, os juízes ali, nessas situações, eles deveriam ser colocados para fazer a justiça. A parte que Deus pede de exercer misericórdia, Deus pede isso porque individualmente, para com o meu inimigo, Deus pede que eu exerça misericórdia. Porque eu não tenho inimigo para com o meu irmão. Mas isso não deve ser algo imposto pela lei, assim, agora você vai perdoar, você vai fazer assim, você vai, ele te deve, você vai perdoar essa dívida, porque eu estou mandando. Não deve ser imposto. Deus disse claramente, não deve ser. A justiça ali é isso, é o certo, vamos fazer isso. Se a pessoa decidir, se for tocada por Deus e ela sentir, não, eu vou perdoar, porque Deus já me perdoou, portanto, por que eu não posso perdoar? Então vai lá e perdoa. É o ideal. Mas quando não está nesse ideal, muitas vezes está ali, Deus disse, faz a justiça. Para que as pessoas não fiquem fazendo mais e mais coisa errada, pensando, eu fiz errado, não deu nada, então vou fazer mais errado. Então é algo muito interessante isso. E daí muitas vezes a gente vê na justiça a impunidade, assim, e o problema é a impunidade por suborno, aí é pior ainda. Mas o que Deus está dizendo não é para ter essa. Então, os juízes devem fazer a justiça. Não, isso, aquilo, outro, não interessa se um ali não. É o que é certo. Bom, a justiça é essa. E a parte de Deus é que é interessante. Deus é assim também, o que é certo, certo, ponto, justiça. Só que a misericórdia entrou por meio de Jesus. Aqueles que rejeitarem a Jesus individualmente, vai chegar um dia que vai receber a mesma coisa, vai chegar um juiz que vai ser sem assim, não, é a justiça, essa é a justiça e pronto.
Mas foi providenciado o escape em Jesus. Então, Deus, ele demonstra como fazer. Jesus demonstrou, ele perdoou. E o perdoar dele demonstra o que ele quer que nós façamos individualmente. Mas ele não se tornou amigo do pecado. Não foi a favor do pecado. Ele foi contra o pecado em todos os momentos. Ele amava as pessoas e queria salvá-las do pecado. Ele dizia, haverá um juízo, um trono. Ele falou isso em diversas situações. Haverá um juízo, todos vão ter que vão pagar segundo as suas obras. Então, Deus deixa bem claro. Tem várias circunstâncias, situações, é um pouco mais complexo simplesmente a isso, aquilo. Mas esse texto está falando nesse contexto. Aí Deus não se contradiz. Mas é importante a gente perceber, né, as aparentes contradições, para que a gente saiba explicar o porquê que está sendo escrito aquilo daquele jeito. Agora, Deuteronômio 28, 56 a 58. Vai lá. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta dos pés sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho e contra sua filha. Isto por causa de suas páreas que saírem dentre os seus pés, e para com seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas Pela falta de tudo. Às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apartará nas tuas portas. Apertará. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso, o temível o Senhor teu Deus. Muito obrigado. Olha que interessante. Se a gente não tiver cuidado, ele está dizendo. A Bíblia está explicando para mim. Isso já aconteceu no passado e ainda vai se repetir. Se nós não tivermos cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, de amar, de reconhecer a justiça de Deus, o amor, de manifestar amor e misericórdia, e a gente continuar só no egoísmo, mesmo que a pessoa seja aparentemente santa, né? Não, como a mulher aqui está dizendo, é tudo cheio de mimo e delicadeza, que nunca pisou a planta do pé na terra, ou seja, nunca pisou na terra, todo cheio de frescura, né? A gente diria. E muitos poderiam pensar, nossa, essa pessoa é muito queridinha e tal, nunca faria algo de mal. O que disse? Vai comer os próprios filhos. Então, se não tiver o amor de Deus, a lei de Deus no nosso coração, para quê? Para temer esse nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, a gente, um dia, colocado em circunstâncias assim de necessidade, fome, falta de tudo, como aconteceram em cercos, que é em Jerusalém, em outras cidades, a gente, mesmo nós, faríamos a mesma coisa, se não for Jesus no coração, sabe? A lei de Deus escrita. E, claro, aqueles que seguiram a lei de Deus, as orientações, e fizeram o que ele disse, eles foram livrados de estarem lá. Nenhum cristão foi achado em Jerusalém quando foi cercado. E o cerco virá novamente para o mundo inteiro. Então, o que Jesus falou em Mateus 24, que era as previsões para a destruição de Jerusalém, é também para o mundo inteiro. E haverá um tempo de grande necessidade no mundo inteiro, haverá fome e falta de tudo. E é nesse tempo que os que seguirem o que Deus diz, as suas orientações, eles serão guardados. E haverá, o pão e a água será certo. Mas mesmo antes disso, haverá um período. Então, Deus tem a solução para tudo. E seguir a orientação de Deus, ter o amor dele, é a melhor alternativa sempre. Senão, a gente vai ser colocado a fazer coisas que a gente nem imagina que é capaz. De maldade, porque nós somos maus. A Bíblia diz, nós somos maus. Essa maldade não aparece tanto por falta de um contexto que esprema essa maldade dentro de nós, mas colocados é miséria. Então, assim, que temos consciência disso, né? E sejamos humildes. Agora o verso 62 também, para dar uma ideia. E ficareis pouco em número, em lugar de haver sido como as estrelas dos céus em multidões, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. Então, isso infelizmente aconteceu com o povo de Israel.
Deus queria que eles fossem muitos, uma multidão, como as estrelas do céu, mas eles foram reduzidos a poucos. Por quê? Porque eles não deram ouvidos à voz do nosso Deus. O Deus deles, que é o mesmo nosso, mas eles deixaram. Não deixemos nós esse Deus de amor. Amém? Deuteronômio 32:10 agora. Achou-no numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina dos seus olhos. Muito obrigado. Olha só, Deus fez isso com Jacó, no caso, espiritualmente falando, né? Simbolicamente, Jacó, a descendência do povo de Israel. Ele achou lá e ele cuidou e protegeu e guardou como a menina dos olhos, como a pupila ali, a parte mais sensível e mais, diria assim, delicada do nosso corpo. E ele é uma das partes assim do corpo todo que mais dói, tem mais terminações nervosas, que é mais assim, ó, você coloca um ciscozinho aqui, o dedo é muito sensível, mas você põe um ciscozinho de metal, você esfrega, não dá nada. Põe no olho pra você ver, um ciscozinho, esfrega, dói, arde, machuca e incomoda. Então veja só, a sensibilidade dos olhos não tem igual. E Deus guardou uma coisa mais delicada, mais especial, mais sensível, mais, sabe, importante, assim, o povo dele. Isso é o que tem no coração de Deus. Então, como Deus guarda a sua lei, guardou o seu povo. Por isso que ele quer que o seu povo guarde a lei dele. É o que ele fala também, guardar como a menina dos olhos. Agora é para a nossa parte. Vamos corresponder a esse amor. Próximo texto. Deuteronômio 34:7. É o último de Deuteronômio. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Amém. Olha só, 120 anos e ele não ficou cego, ele não tinha diabetes. Alguém com diabetes começa a perder a visão e vai. Já Isaac teve provavelmente diabetes, estava cego no final da vida dele. Já aqui Moisés não. Então aqui falando os olhos literais, ele não escureceu os olhos. E também espirituais. Seus olhos não foram escurecidos porque ele não aceitava peitas, ele não aceitava suborno. É o que a gente leu lá. Aceitar peitas deixa cego os olhos espirituais. Ele foi um homem de Deus. Ele seguiu a lei de Deus de uma forma assim exemplar. Cara, teve suas falhas, mas teve muitos acertos. Louvado seja Deus por isso. É ele que deu a força, é ele que deu a capacidade e a humildade. Foi bem no momento que ele deixou de olhar para Deus, olhou para si, pegou e reagiu à atenção no momento que ele falhou. Mas se ele não tivesse deixado o eu aparecer ali, mas crucificado o eu e se entregado a Deus, Deus teria salvo ele e ele não teria feito aquele último pecado que ele cometeu. Então, vamos encerrar por aqui hoje. O Deuteronômio terminado. O próximo será Josué. E aí, vamos seguindo em frente nesse estudo. Oremos para encerrar. Faz uma oração, meu irmão. Grandioso Deus, maravilhoso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por ter cuidado da tua proteção. Também, Santo Deus, queremos te agradecer por termos os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos para lermos e estudarmos a tua palavra. Suplicamos, Santo Deus, o teu Espírito Santo para que possamos entender da forma que o Senhor quer que entendamos, da forma que o Senhor inspirou a tua palavra. Nos ajuda, Santo Deus, a termos olhos voltados para Cristo Jesus, para refletirmos o seu caráter. Dá-nos o teu amor e a tua infinita graça, Santo Deus. Nos ajuda a termos os olhos purificados por ti, Santo Deus. Em nome de Jesus, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. O Espírito Santo esteja guiando cada um. Um abraço a todos.